mas eu entendo que eu estou contribuindo significativamente com a construção de seres humanos melhores. E talvez esse seja o grande legado, o meu grande legado, o grande legado da nossa instituição. As pessoas buscam ter coisas, patrimônio, carro, casa, apartamento, mas elas precisam compreender que para ter algo bom, nós precisamos fazer coisas boas. E propósito, a gente percebe que tem uma confusão no mercado. Algumas pessoas falam que o propósito está fora. E nós, inclusive, no livro Prosperar, falamos que o propósito não está fora. O que está fora é o objetivo, é a meta, é a visão. Propósito é aquilo que está dentro. Propósito vem de proposta. Proposta é aquilo que protege a consequência no futuro. Então, quando eu faço uma proposta para o Duda, lá na frente a gente vai materializar aquilo que nós protegemos hoje. Então, a pessoa que tem propósito é uma pessoa que transita até chegar no seu objetivo protegida. Pessimismo é o grande problema das organizações, né? Tem um filósofo que é o Cortella, que diz que todo pessimista, além de pessimista, ele é preguiçoso, porque ele diz que não vai dar antes de tentar. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Conversa e Sabor aqui direto dessa parrilla maravilhosa, fogo aceso ali. Daqui a pouquinho a gente vai estar degustando uma carne de primeiríssima qualidade aqui, como sempre, mas acima de tudo, o melhor é a sua companhia, o melhor é a companhia dos nossos entrevistados, porque a gente sempre busca assuntos diferenciados para você. Você que tem acompanhado o programa, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Se você não se inscreveu no canal, tem muita gente que assiste o programa, mas não se inscreve. A gente precisa dessas inscrições. O YouTube funciona assim. Te inscreve no canal, nos ajude para a gente levar cada vez mais conteúdos importantes aí para você, para os membros da sua empresa. A gente fala de business aqui, a gente fala sobre potencialidades da nossa região. Então é muito importante que você participe. Vá lá, se inscreva no canal, compartilhe os programas com os seus amigos, com os seus familiares, dê o seu like, faça o seu comentário, comente também. É muito importante, sejam comentários positivos, negativos, fique bem à vontade, ninguém é dono da verdade. Afinal de contas, a sua participação é importante também por isso. As críticas construtivas nós iremos aceitar, porque o nosso objetivo é crescer cada vez mais e você é parte fundamental desse processo. Então é o pedido que eu te faço, te inscreve no canal, compartilhe, assine o sininho, anote, ative os sininhos das notificações, que é sempre muito importante para a gente. Valeu? Muito obrigado, então, mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Estão conosco o Grupo ASM, 71 anos, qualidade começa com A. Vá lá, entre nas redes sociais do Grupo ASM e conheça esta empresa que tem 71 anos de compromisso com toda a nossa região. Tá certo? Também conosco a Sicredi Liberdade. Que orgulho a gente poder falar da Sicredi Liberdade aqui conosco. A Sicredi Liberdade, que está presente não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados da nossa federação, e é super importante porque o crescimento é direto, é diário esse crescimento que a Sicredi vem alcançando ao longo do tempo, tá certo? Se você ainda não conhece o sistema cooperativo, entre, converse, vá a uma das agências da Sicredi Liberdade e tenha mais informações, mais conhecimentos para você crescer nos seus negócios, para você crescer sempre, tá certo? E prosperar acima de tudo. Vá lá, entre ou busque informações sobre a Sicredi Liberdade. Também conosco a Flow Filmes, que é responsável pelas imagens e também por toda a organização de áudio e vídeo aqui do nosso programa. Também a Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa que é responsável por toda a produção do Conversa e Sabor. A gente tem o apoio também do Ponto da Carne, que nos cede as carnes, nos oferece as carnes de excelente qualidade, trabalhando com várias marcas aqui da nossa região e, claro, quando a gente fala da nossa região, carnes de primeiríssima qualidade, tá certo? Também conosco a Argos Investimentos Rurais, uma empresa super importante, tá certo? Investir no agronegócio é sempre investir com segurança. Não importa o período, oscilações sempre aconteceram nesse mundo do agro, então você que tem interesse em investir, procure a Argos Investimentos Rurais, você vai ter um atendimento de excelência e, é claro, que com muitas opções, muitas ofertas para você fazer excelentes negócios. E também a gente tem o apoio da Sobreiro Vinhos e Regalos, que é responsável por nos fornecer toda a bebida aqui que a gente toma aqui durante o programa, conversando, mas sempre beba com moderação. Se você for beber, não dirija, tenha controle, autocontrole e, acima de tudo, beba para se divertir, para descontrair e jamais pensando em algo além disso, tá bom? Beba sempre com moderação. Hoje nós recebemos aqui no Conversa e Sabor um cara para lá de especial. Um gaúcho de Lajeado, veio até Bagé, está aqui conosco, veio nos visitar, veio conceder essa entrevista. O cara é top.
o cara é master, o cara é mastermind. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais detalhes do que é. Acima de tudo, um cara que a gente nos conhecemos agora, mas parece que faz 30, 40 anos que a gente se conhece, porque o cara é fantástico, tá bom? Seja bem-vindo, Gustavo Bozetti. Prazer, meu velho. Seja bem-vindo aqui ao Conversa Sabor. Que prazer aqui com você, viu? Prazer é todo meu, Duda, essa acolhida calorosa aqui. Parabéns pelo programa. Já tô inscrito no canal, já ativei o sininho e já tenho acompanhado algumas repercussões aqui. Eu quero aproveitar, Duda, se tu me permite, fazer uma saudação para o Hugo, que está aqui conosco, o Rodrigo está aqui conosco, o Rômulo tá logo em seguidinha, vai aparecer comandando o espetáculo, aqui. Mas eu quero mandar um abraço muito especial para o Marcos Menezes, um amigo de longa data, aí pelo menos 10 anos, imagino eu, que a gente se conhece, poder retornar para Bagé, reencontrar os amigos, sempre é um motivo de muito prazer e orgulho. Eu não costumo fazer alguns registros, mas eu vou fazer um registro porque se trata de uma pessoa ímpar aqui para a nossa região, que faleceu, nos deixou, mas também deixou, acima de tudo, um grande legado. Araceli dos Santos Menezes. E por que eu estou falando nele? O Marcos tem um reconhecimento muito grande a ti, porque na missa de 7º dia, você saiu de onde você estava, veio a Bagé, assistiu a missa e foi embora, cumprimentou a família. E isso ficou marcado. E é nesses momentos que a gente tem gratidão pelas pessoas. Então, eu estou fazendo esse registro público hoje aqui, para quem conviveu com o seu Araceli sabe o que eu estou falando e merece, porque a sua atitude é a atitude de poucos no mundo tão movimentado, tão turbulento que é o mundo de hoje, mas isso tem muito significado. Quando o Marcos me contou, eu disse, eu preciso tornar público. Já que você falou e o Marcos está aqui, eu estou fazendo esse registro nesse início do Conversa Sabor de hoje. A gente costuma dizer que ao longo da nossa vida, a gente vai construindo alguns relacionamentos, né, Duda? E o Marcos e o Ico ocuparam um espaço importante na minha trajetória. No momento em que eu cheguei em Bagé, desconhecido, a gente recebeu uma oportunidade dessas pessoas e eu consegui estar lá. Tive a honra de conhecer o seu Araceli dos Santos Menezes e no momento em que eu soube do falecimento, eu precisava ir lá dar um abraço no Ico e no Marcos. Então, o reconhecimento pela acolhida que eu também tive. Então, faz parte da vida, né? Perfeito. Abraço ao Ico, que é nosso também telespectador assíduo aqui do Conversa Sabor. Grande abraço, meu amigo aí, sucesso. Bom, conforme já falamos, estamos nos conhecendo agora, mas parece que faz muito tempo, né? Você tem uma característica peculiar de simplicidade, de alegria, de uma visão positiva das coisas. Daqui a pouco a gente vai adentrar neste universo. Eu te anunciei como um cara de Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, né? Uma região aí muito colonizada por alemães, e italianos também vivem ali naquela localidade, mas eu queria falar e saber um pouquinho mais. Eu te anunciei, inclusive, como Mastermind, né? E você falou num papo caloroso, né? Caloroso pelos dois motivos, pelo que a gente vai trabalhar, também pelo calor do fogo que está ali atrás, que já está chegando na gente aqui. Legal. Mas, Gustavo, vamos falar um pouquinho lá do Gustavo quando guri, quando criança, se ele já imaginava atingir o que ele está conquistando hoje. Se você sempre foi um guri articulador, um guri planejado, um guri organizado para que pudesse, no seu futuro, chegar ao que você é hoje, ou se isso aí foi surgindo no decorrer da vida? Isso é uma boa pergunta, né, Duda? Se me perguntar se eu, em algum momento lá da minha primeira infância, imaginei fazer o que eu faço hoje, a resposta é não. Nunca passou pela minha cabeça trabalhar com isso. Eu me lembro que quando eu comecei lá nos meus primeiros passos da infância, eu vinha de uma família de classe média. Meu pai era representante de uma empresa chamada Tramontina. A minha mãe trabalhou por 51 anos no hospital de Lajeado. Em algum momento, os meus pais se separaram, na década de 90. O meu pai, logo depois, perdeu a sua condição financeira. Nós atravessamos um deserto ali de readequação da nossa qualidade de vida. E eu me lembro que eu mirava alguns primos meus que eram engenheiros, e quando eu fiz 18 anos, eu fiz vestibular para engenharia civil e ingressei na faculdade de engenharia civil, e o mercado oportunizou que eu focasse mais na minha vida profissional do que na minha vida acadêmica. Então, aquela situação de escassez de recursos, a faculdade custava caro. Eu estudava na Unicinos, em São Leopoldo, tinha uma distância de 120 quilômetros por
entre Lajeado e São Leopoldo, e aí, no final das contas, eu optei por travar minha faculdade, migrei para comércio exterior em Lajeado, depois vinha me formar em marketing, academicamente falando, mas migrei totalmente, coloquei o pé no acelerador da minha vida profissional. Eu me lembro que na época eu trabalhava como representante comercial de uma empresa de confecções, e ali eu foquei, e aí eu percebi que por estar distante da faculdade, eu precisava fazer algumas outras coisas para ir aprimorando a minha performance. E comecei a buscar cursos livres, né? E foi aí, montamos um grupo de estudos da Fundação Napoleão Hill, nós estudávamos um livro chamado Quem Pensa Enriquece, que até hoje é um dos livros mais lidos e estudados no mundo, e montamos um grupo para fazer um treinamento lá em Lajeado em 2009, Duda, e lá se vão 14 anos que eu colei na Fundação Napoleão Hill e no Mastermind, e desde então virou a minha profissão, compramos a franquia no estado, e desde então eu trabalho com isso, né? E se me perguntam se eu pretendo mudar de profissão, eu falo de boca cheia que eu estou na última profissão da minha vida. Eu, fazendo o que eu faço, eu não faço por dinheiro. Lógico que o dinheiro é importante, mas eu entendo que eu estou contribuindo significativamente com a construção de seres humanos melhores. E talvez esse seja o grande legado, o meu grande legado, o grande legado da nossa instituição. Porque são pessoas que constroem organizações, que constroem cidades, famílias melhores. E muitas pessoas querem melhorar suas organizações, as suas vidas, e elas esquecem um pouquinho de melhorar o que tem de mais importante, que é o lado humano, né? Então, eu entendo que quando eu chegar na minha segunda alfândega, né, as pessoas, quando eu estiver lá, naquele momento de partida, as pessoas vão olhar e vão dizer que eu contribuí de alguma maneira para a construção de um ser humano melhor. Perfeito. Então é isso que eu busco. Gustavo, e isso é um dos propósitos do nosso programa. Desde quando a gente sonhou, quando a gente idealizou esse programa, justamente é isso, né? A gente convida pessoas que muitas vezes não aparecem tanto, e principalmente o lado humano dessas pessoas, e a gente quer mostrar e traçar esses paralelos justamente para mostrar que tudo é possível, né? Precisa a pessoa se conhecer um pouco mais, se conhecer um pouco melhor e também compartilhar das suas conquistas, compartilhar com os outros dos seus pensamentos, quando são bons, quando são positivos, quando agregam, e, acima de tudo, as suas experiências de vida profissionalmente falando, que podem contribuir com o desenvolvimento das outras pessoas ou das outras empresas. Dentro desse primeiro conceito nosso aqui, nessa primeira intervenção minha, eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, você acredita em propósito porque a sua vida deu uma mudança da engenharia civil para outra área totalmente diferente? Segundo, você acredita que o dinheiro tem que ser consequência? E quando a gente pensa no dinheiro como consequência e não como causa da nossa profissão, da nossa empresa, daquilo que estamos fazendo, ele automaticamente chegará de uma forma até mais vultuosa, mais volumosa, quando a gente entende que dinheiro é consequência? Perfeito. Duas ótimas perguntas, Duda. Eu começo respondendo pela segunda. Eu acredito sim que o dinheiro é uma consequência. O dinheiro é a seiva do mundo material. As pessoas buscam ter coisas, patrimônio, carro, casa, apartamento, mas elas precisam compreender que para ter algo bom, nós precisamos fazer coisas boas, fazer coisas melhores. O que diferencia um profissional médio de um profissional de alta performance é a sua capacidade de fazer coisas extraordinárias. E para fazer coisas melhores, nós precisamos ser seres humanos melhores. Agora tem um segredo sobre o ser, né? Porque esses 3 passos são muito conhecidos dentro do que se fala de evolução do ser humano. Para ser melhor, o ser humano precisa de 2 coisas. A primeira delas, ele precisa de conhecimento. Tanto o autoconhecimento quanto o conhecimento da realidade. Perfeito. Mas o conhecimento, Duda e queridos espectadores, o conhecimento nunca chega até nós de forma espontânea. É preciso dar o passo na direção do conhecimento. É preciso processar o conhecimento. É preciso querer o conhecimento. Então, sem sombra de dúvidas, o resultado financeiro que nós vamos ter parte de uma pessoa que se esforça e que busca ir atrás do conhecimento. É isso que eu tenho percebido que faz a diferença na vida das pessoas. O que diferencia um profissional de alta performance de um profissional de performance mediana? A capacidade que ele tem de buscar o conhecimento, de se manter sempre atualizado. Então, eu sou fã das pessoas
que compreendem que a gente só vai conseguir um resultado melhor amanhã se nós fizermos alguma coisa para colher esse fruto, né? Muito bem. E propósito? Propósito, interessante. Quando o ser humano é melhor, ele domina um propósito, né? E propósito, a gente percebe que tem uma confusão no mercado. Algumas pessoas falam que o propósito está fora. E nós, inclusive, no livro Prosperar, falamos que o propósito não está fora. O que está fora é o objetivo, é a meta, é a visão. O propósito é aquilo que está dentro. Propósito vem de proposta. Proposta é aquilo que protege a consequência no futuro. Então, quando eu faço uma proposta para o Duda, lá na frente a gente vai materializar aquilo que nós protegemos hoje. Então, a pessoa que tem propósito é uma pessoa que transita até chegar no seu objetivo protegida. É por isso que a gente costuma dizer que quem tem propósito tem vida longa. E isso serve, inclusive, para as empresas, né? Tem se falado muito sobre propósito, só que a gente percebe que algumas colocam o propósito lá fora e o propósito está dentro. Inclusive, nós fizemos um trabalho agora falaste do Sicredi Liberdade, através do nosso amigo Juliano, né? Que o Hugo, inclusive, comentávamos sobre ele, com o Joamar, com todo o pessoal do Sicredi Liberdade, que eles estão fazendo um movimento de gestão por propósito, e nós fizemos um trabalho e capacitamos mais de 160 colaboradores deles, justamente para que eles consigam compreender e se movimentar dentro do Sicredi, buscando uma gestão por propósito, né? Que não significa ficar parado e sem agir, né? Muito pelo contrário, tem que agir protegido com base naquilo que nós queremos, naquilo que nós somos e para atingir aquilo que nós queremos, né? Você falou em performance. Se a gente pudesse imaginar uma balança aqui, não balança digital, tá, gente? Aquela balança tradicional ali, com os 2 pratinhos ali, né? Porque as pessoas buscam conhecimento, mas muitas vezes elas recebem esse conhecimento e acabam tendo dificuldade para praticar, colocar em prática esse conhecimento. Outras pessoas buscam o conhecimento, recebem esse conhecimento, querem colocar em prática, mas muitas vezes são impedidos numa grande empresa, por exemplo, porque a visão do gestor, do CEO, não vai ao encontro daquilo que ele está pensando ou que ele quer colocar em prática, né? Como é que a gente poderia equilibrar, tentar colocar essa balança em equilíbrio nestas duas situações? Porque às vezes um gerente de uma empresa, ele recebeu, ele tem aquela bagagem, ele pode dar mais pela empresa, mas às vezes ele é freado. Né? Por uma dificuldade, às vezes, do CEO, enfim, né? Como que a gente pode equilibrar isso, Gustavo? Perfeito. O conhecimento acumulado não faz a diferença na vida de ninguém. É preciso acumular, é preciso aplicar o conhecimento. E a gente percebe que algumas pessoas têm dificuldade de aplicar o conhecimento porque elas não têm uma direção na vida. E na vida, mais importante do que a velocidade é a direção. É melhor ficarmos parados 6 meses esperando a hora de agir, mas com certeza da direção, Perfeito. Do que ficar fazendo movimentos aleatórios na direção contrária daquilo que nós queremos. Então, nós que transitamos no mercado, a gente costuma ver pessoas que, por uma forma de se manter ativa, elas terminam uma faculdade, começam outra faculdade, terminam a segunda, começam a terceira faculdade, só que elas estão se preparando para uma batalha que nem elas sabem se um dia vão lutar. Aí a gente pergunta, mas por que tu está estudando? A pessoa diz, não sei, né? Vai que surge uma oportunidade. Então, a resposta é, a gente precisa primeiro ter um objetivo na vida, um objetivo principal bem definido, que inclusive é a primeira lei do êxito da filosofia de Napoleão Hill. Depois eu conto um pouquinho sobre quem foi Napoleão Hill. E ele diz que o ser humano que sabe para onde vai, ele consegue se preparar para chegar aonde ele quer chegar. Então, o conhecimento é fundamental. Nesse caso, em alguns momentos, a pessoa começa a se imaginar fora da empresa e ela começa a desenvolver virtudes, características, buscar conhecimento que a empresa não compreende. Aí o que se faz? O profissional precisa compreender se daqui um pouco a empresa colocou um teto no crescimento dele, ele precisa buscar se deslocar e buscar uma oportunidade melhor. E a empresa precisa construir um caminho para que as outras pessoas possam crescer dentro da empresa. Então é fundamental que o líder, o gestor, a pessoa que está à frente dos negócios, ela tenha essa visão de crescimento. Uma empresa nunca pode ser pensada para a estagnação. Uma empresa que é pensada para estagnar, ela começa a ficar velha. Ela começa a colocar teto no objetivo das pessoas. Uma empresa, ela deve sempre pensar em crescer.
ela pode esperar um pouquinho o crescimento, mas ela tem que sempre pensar em crescer. Ela pode ficar idosa, jamais velha. Então a resposta é, se o profissional consegue encontrar dentro da empresa a aplicabilidade daquilo que ele está buscando de conhecimento, é um golaço. Isso gera sinergia, gera atração, porque ele consegue sonhar dentro da própria empresa. Para finalizar minha resposta longa aqui, Duda, eu tive a oportunidade de alguns dias atrás conhecer o Clóvis Tramontina, que é um executivo que tem uma grande organização com 13 mil colaboradores, e ele disse, Gustavo, a nossa empresa faz com que os nossos colaboradores sonhem dentro da própria Tramontina. Então, isso gera crescimento, né? Certo. Bom, vamos falar um pouquinho do Mastermind agora. Perfeito. Qual é essa técnica, o que é esse processo? Eu gostaria que você, para quem ainda não conhece, para quem conhece sempre é bom ouvir de novo, que quando a gente sabe algo e ouve novamente, de uma outra forma, a gente se enriquece cada vez mais de conhecimento. Quando a gente não sabe, é importante conhecer para que não seja uma palavra diferente do nosso vocabulário ou até mesmo do nosso dia. Então eu gostaria de falar o que é este processo, como ele surgiu e como você começou a aplicar nos trabalhos que você vem realizando. Excelente. Em 1908, Duda, um jornalista americano chamado Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar um dos homens mais ricos do mundo na época, um milionário do aço chamado Andrew, e esse senhor já estava na reta final da sua vida profissional e ele tinha construído muito patrimônio. E o jornalista, Napoleon Hill, com 25 anos de idade, perguntou para esse milionário qual era o segredo do sucesso dele. Qual é o teu segredo do sucesso? E aquele milionário respondeu que o segredo do sucesso dele era saber construir o mastermind. Foi a primeira vez que Napoleon Hill escutou a expressão mastermind. E junto com a resposta, aquele senhor perguntou para Napoleon Hill se ele estava disposto a investir pelo menos 10 anos da sua vida para compreender, para pesquisar o comportamento das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. 20 anos depois, quando Napoleon Hill tinha 45 anos de idade, ele começou a publicar diversos artigos e publicou um livro chamado Manuscrito Original, As Leis do Triunfo, contemplando 17 características comportamentais que são comuns aos bem-sucedidos. Ele percebeu que havia uma distância entre a teoria e a prática, comprou uma fazenda no interior de Nova York, dividiu essa fazenda em subsedes e criou uma forma para que as pessoas pudessem desenvolver na sua personalidade as 17 virtudes, as 17 leis do êxito. Espetáculo. Esse método ganhou força nos Estados Unidos, ganhou força no mundo, chegou a algumas décadas aqui no Brasil. Era um rodízio de informação. Exatamente. Rodízio de informação. Exatamente. A pessoa passava por alguns momentos e experimentava o conhecimento, o experiential learning, né? Aprender com as experiências. E aí no final, em 2009, nós compramos a franquia, porque nós atuamos aqui no Brasil com modelo de franquias. Quem preside a nossa instituição aqui na América Latina, em todos os países de língua portuguesa, chama-se Jamil Albuquerque, uma mente notável, com um poder de influência interessante, com uma boa capacidade de articulação, e ele disseminou a filosofia de Napoleon Hill pelos 4 cantos do Brasil, da América e alguns países de língua portuguesa do mundo. Então, nós estamos, desde 2009, desenvolvendo essa filosofia aqui no Rio Grande do Sul, com diversos clientes formados aqui em Bagé, inclusive, com vários grandes amigos que, inclusive, já passaram por aqui, Patrick Nicolini, o próprio Marcos Menezes, enfim, temos grandes clientes aí, grandes amigos. Bom, a sua vida, ela hoje, basicamente, ela gira em torno deste programa, né? E aí eu te faço a pergunta hoje, né? Como você se enxerga nesse contexto, né? Qual a avaliação que você faz do Gustavo Bozzetti hoje com este conhecimento, né? Principalmente olhando para todo o contexto das empresas. Às vezes você passa por uma empresa ou foi em uma empresa e diz, pô, como eu me enquadraria aqui para ajudar esse empresário aí a mudar de ciclo, a mudar de rumo, a mudar de prospectar novos horizontes aí. Excelente. Qual é a avaliação que você faz hoje do Gustavo nesse sentido? Nossa instituição hoje, Duda, atua no segmento de cursos livres. Nós temos 12 programas disponibilizados para o mercado e a gente também tem condições de personalizar algumas soluções. Toda vez que eu me deparo com uma situação, chego numa empresa, a gente gosta de compreender quais são os desafios dessa instituição e a gente gosta de ver de que forma nossas soluções podem contemplar aquela diversidade. Então, em alguns momentos, a gente acaba entrando, Patrick Nicolini, por exemplo, esteve aqui e comentou que todos os seus líderes são formados com as 17 leis do êxito. Eu estou aqui em Bagé
para finalizar um grupo com 26 líderes que estão sendo formados agora para contemplar esse crescimento, essa expansão que a rede de supermercados Nicolini tem. Então, o nosso objetivo sempre é esse, ver o que a empresa está precisando e ver o que está dentro do nosso portfólio, ou aquilo que faz dentro, ou aquilo que nós temos expertise de fazer, como nós podemos contribuir com o desenvolvimento. E nós costumamos, Duda, fazer um contrato de risco. Se chegar no final das nossas formações e o nosso cliente que nos contratou, que nos deu uma oportunidade, olhar nos nossos olhos e disser que não valeu a pena o investimento, nós reembolsamos 100% do valor investido, porque nós entendemos que a falha foi no nosso diagnóstico. Então, isso faz com que a gente ganhe longevidade, né? Porque o compromisso com a entrega também precisa ser nosso, né? Bom, e fazendo essa avaliação, nós estamos passando por um momento bastante complicado no mundo empresarial, né? Se a gente for viajar lá para o passado, né, a gente via que a carga tributária era menor, os conceitos eram menores ou menos vastos do que hoje, e a partir daí as empresas elas sobreviviam, elas multiplicavam. Muitos empresários, inclusive da nossa região aqui, ampliaram seus negócios para todo o Rio Grande do Sul, até fora dele. Outros permaneceram, mas ampliaram os seus negócios aqui dentro da própria região da campanha. Qual é o maior entrave hoje quando você conversa com esses empresários, né, com esses proprietários, com esses CEOs, enfim? Qual é a maior queixa, né, desses profissionais ao ponto de você começar e também, além de aplicar essa técnica, além de aplicar o seu trabalho especificamente, mas pelo conhecimento, porque você conversa com muitos empresários, né? Qual é a principal queixa hoje ou o principal receio dos empresários nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, especificamente, Gustavo? Duda, sem sombra de dúvidas, a grande queixa está com relação ao lado humano. Recursos humanos ou a humanidade como um todo? Pessoas, né? Certo. E aí eu quero fazer uma construção histórica aqui, fazer curta a história longa. Nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, por volta de 1760, quando um equipamento, uma máquina a vapor conseguiu substituir o esforço humano. A segunda Revolução Industrial veio por volta de 1860, com a chegada dos combustíveis fósseis, com a chegada da energia elétrica. A terceira Revolução Industrial aconteceu por volta de 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial, com os grandes processadores de informação, e hoje nós estamos assistindo à 4ª Revolução Industrial de dentro dela. A revolução, ela consiste em 3 grandes características. A revolução costuma ser radical, a revolução costuma ser drástica e a revolução costuma ser estrutural. A revolução é diferente da transformação. Certo. A transformação é diferente da mudança. Então, mudança e transformação são constantes que nunca param. A mudança acontece de forma rápida e superficial. A transformação acontece de forma lenta e profunda. E essas duas coisas nunca param de acontecer nos negócios e na vida. A revolução não acontece todo o tempo todo, mas acontece em alguns momentos pontuais. O ser humano nunca volta, o ser humano sempre vai. E quando nós falamos que o grande desafio é acompanhar, fazer com que o lado humano da organização acompanhe essas novas demandas, é que nós estamos percebendo, por exemplo, a chegada da inteligência artificial com muita força. Nós estamos percebendo, eu tenho um filho chamado Tiago, Duda, de 8 anos de idade. Daqui 10 anos, meu filho vai fazer 18 anos. O perfil de consumo dele, quando ele for inserido no mercado de trabalho, ele vai ter um novo padrão de consumo. Nessa direção que nós temos que acompanhar. O meu filho joga Roblox hoje com os colegas, olhando para uma tela de chamada de vídeo por WhatsApp, e eles se encontram no mundo virtual. É provável que esse meu filho, quando chegar com 18 anos de idade, ele não vá no mercado. Agora, como fazer para as empresas de hoje acompanhar esse perfil de consumo, uma vez que o comportamento do consumidor é quem dita as regras do jogo? Fazer com que o lado humano da organização, não importa se está no nível operacional, no nível tático ou no nível estratégico, ele tem que acompanhar os movimentos de mercado, uma vez que o mercado é o grande imperador. Fazer com que o lado humano compreenda que é fundamental se movimentar, talvez seja o grande diferencial. Para buscar tecnologia, para buscar equipamento novo, para buscar um jeito diferente de abordar o cliente, o mercado, enfim. O lado humano é o grande segredo, né? Muito bem. Evoluir
porém baseado em conceitos. Eu gostaria de reduzir isso aqui para você falar daqui a pouquinho, tá? Perfeito. Porque eu quero chamar o Rômulo aqui, que o cheirinho já chegou aqui. Quando vem essa tabuinha aqui, cara, aí muda o negócio, tá bem? Vamos lá, Rômulo. Mais uma vez, obrigado, meu velho. Grande prazer estar contigo aqui na Guerra de Fogo. Hoje o fogo tá mais brando, tá mais tranquilo. Mas acho que eu vim mais para cá também um pouquinho, né? O ar-condicionado tá nos ajudando. Tá melhor também, né? Mas tá, que coisa boa. Prazer te receber aqui no nosso programa. Um assado feito com todo carinho aí. Hoje a gente tem um entrecô, lá do Ponto da Carne, um matambrito à la pizza e uma linguiça suína com queijo. Rapaz, só o que é o matambrito à la pizza? Eu vou começar a te entrevistar agora aqui também, que o cara, a cada programa, ele traz coisas novas aqui, tem que perguntar, né? O matambrito à la pizza é um matambre de porco, tá? Com queijo, um tempero e um tomate cereja, nada mais. Muito bem, que ele fica parecido com a base é proteína e em cima aí os legumes, ou seja, 100% low carb, hein? Troço show de bola. É uma pizza de marguerita com uma massa de porco. Que espetáculo, que espetáculo. Valeu, meu velho. E o nosso hermanito, né? Não, você não vai falar do hermanito? O hermanito é um chimichurri crioulo feito com ervas. Sabe o que é o hermanito já, Gustavo? Já ouviu no programa ou não? Já ouvi. Deixa ele explicar agora, então. O hermanito é um chimichurri crioulo, tá? De minha autoria, feito com ervas frescas, azeite de oliva IFE, que é um dos azeites de maior renome da nossa região aqui. E, bom, é um chimichurri com especiarias aí, um segredo da nossa cozinha, que se eu revelar aqui, eu já falei isso outras vezes, não vai ter graça eu falar aqui o segredo, né? O negócio está sendo comercializado. Exatamente, a receita então a gente deixa aí. Aqui. Beleza, tá certo, bom proveito para vocês aí, obrigado. Sucesso, muito obrigado. Muito bom. Bom, agora eu vou te deixar provar aí, pode ir provando que eu vou conversando aqui, porque eu quero falar do IFE. Né? O IFE. Se você ainda não conhece essa marca de azeites aqui da região da Campanha, grave esse nome aí, ó, IFE. É IFF, tá bom? Procure aí, um F, é I e um F. Isto é a marca IFE, tá bom? Procure aí nas redes sociais, enfim, porque no dia que você provar esse azeite, depois você manda lá um comentário falando sobre ele. Basta isso, tá bom? Nós estamos falando aqui daquilo que é bom, mostrando aquilo que é bom, que está acima da média, bem acima da média, a exemplo dos nossos entrevistados. Então, IFE, marque essa marca de azeites aí e prove. Consulte e peça aí na sua casa e vale muito a pena. Isso não é merchan, viu? Já que o Rômulo falou no IFE, tá? A gente está falando porque é produto de primeiríssima qualidade. Bom, já provasse, Gustavo? Meu Deus. Dá a tua nota aí. Tem como dar 11 ou não? Pode, não tem problema. Aqui vale tudo. Nota 10 no estrelinha, espetacular aí, Romulo. Então agora eu vou provar aqui. Enquanto tu responde isso, enquanto tu responde aquela pergunta, né? Evoluir, porém com conceitos. E por que eu falo isso? Você falou em 17 conceitos, né? Perfeito. Há quantos anos atrás? 1928 foram publicados. 1928. 100 anos. 2024, né? Então, assim, ó, evoluir. O mundo evoluiu, porém sem esses conceitos. Então, conceito é fundamental, Gustavo. Fundamental. Nós acreditamos, Duda, que o método permite que pessoas comuns produzam resultados geniais. Aquilo que um gênio faz de forma intuitiva, num golpe de inspiração, se um ser humano normal, muito provavelmente semelhante a nós, conseguir repetir o mesmo método, ele vai conseguir chegar a um resultado muito satisfatório. O mesmo acontece nas empresas, né? O que é o método? O método é a capacidade de aplicação do conhecimento organizado. É o começo, meio e fim. Método é o caminho que nos leva até a meta, né? Aí eu vou dar um exemplo da nossa região aqui. Já passou por aqui o Patrick Nicolini. Qual é o padrão de atendimento que costumamos enxergar numa rede de supermercados? Aí eu não estou falando mal nem desdenhando de nenhuma outra, só estou falando que aquilo que o mercado nos mostra. Sucesso, você está mostrando um case de sucesso. Se transitarmos em diversos supermercados e chegarmos em padarias de diversos supermercados, nós vamos perceber que o padrão é o padrão que não existe padrão. Normalmente o atendimento é próximo, ou próximo, ou então o que era para ti, né? Não existe um atendimento. Se analisarmos dentro de uma rede de supermercados que é a Nicolini,
nós vamos perceber que algo atrás do balcão acontece de um jeito organizado. A pessoa olha nos olhos, abre um sorriso, cumprimenta, diz bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa oferece um cestinho, a pessoa faz um atendimento com agilidade, a pessoa faz oferta de um produto atrás do balcão, tu chega lá, pede 8 pães franceses, daqui a pouco a pessoa vai dizer para ti, vamos aproveitar a promoção do pão de queijo, faz uma oferta lá, e no final ainda se despede com força, com qualidade lá. Isso é a aplicação de um método. Isso é a aplicação de um conhecimento organizado. E eu falo não vendeu, apresentou o produto. Apresentou o produto. Se esperar que o cliente de forma passiva peça o produto, vai vender. Agora, se ofertar, talvez venda muito mais, né? Então, isso é aplicação de uma metodologia. E nós sabemos que o grande segredo das organizações que têm prosperado é a construção de cultura. Aí a gente percebe assim, transitando no mercado, né, Duda? Dizer que empresa pequena sofre com fluxo de caixa é quase redundância. Porque a grande maioria das empresas que são pequenas costumam sofrer com fluxo de caixa. Ela não consegue comprar um equipamento, precisa de linha de crédito para comprar um equipamento, não consegue antecipar, fazer uma compra à vista, precisa ir desovando estoque para conseguir repor o estoque. Então esse é o problema tradicional de empresa pequena. Empresa grande. Nós fizemos alguns trabalhos com grandes empresas aqui. Nicolini é uma delas, que deve chegar aí nos 2.400 funcionários, se já não está. Uma empresa grande que nós atendemos é a Fraport, empresa que administra o aeroporto Salgado Filho e também o aeroporto de Fortaleza. Essas empresas grandes costumam sofrer com comunicação, porque ou a mensagem chega de forma distorcida na operação, ou ela chega sem comprometimento na operação. Ou ela se distorce ao longo da movimentação dela, que é um dos grandes problemas da comunicação. Né? Exatamente, se distorce. E o problema da empresa que já não é mais pequena, mas ainda não é grande, é a construção de metodologia, é organizar o conhecimento para que ele possa ser disseminado. É construção de cultura organizacional. Inclusive, no nosso livro Prosperar aqui, a gente fala muito sobre isso. Né? Qual é o segredo das empresas prósperas? É a construção de uma cultura forte. E não somente das empresas, as famílias prósperas são aquelas que culturalmente são fortes. Os países prósperos são aqueles que culturalmente são fortes. Por que o Japão é a 3ª ou 4ª economia mundial, sendo que eles têm quase 100 milhões de habitantes a menos que nós? Porque eles culturalmente são muito fortes. Ou seja... Existe só te interrompendo, uma diferença muito importante entre riqueza e prosperidade. Riqueza, e essa pergunta eu faço para ti e faço inclusive para os nossos telespectadores, quantas pessoas que eram ricas financeiramente e que perderam tudo, perderam seu patrimônio, né? E quantas pessoas passaram uma vida inteira, muitas vezes, com o seu patrimônio estável, estabilizado, equilibrado, né? Mas sempre tiveram prosperidade, ou seja, prosperaram nos negócios. E a prosperidade é não faltar. Exatamente. Né? É nunca ter dificuldades. Manter-se, muitas vezes até aumentando seu patrimônio, certo? Que seria basicamente aquilo que nós falamos, consequência. Consequência, né? A prosperidade consiste em equilibrar as riquezas da vida, né? Então, a prosperidade repousa no equilíbrio, né, Duda? E crescendo de forma homogênea para que a gente possa ir atravessando as adversidades. Esse livro, essa literatura, só deixa eu pegar aqui, fica à vontade, aqui, ó. Vontade. Prosperar, como resistir ao teste do tempo. Queres concluir aquela, enquanto eu vou olhando aqui o livro, fica à vontade para concluir aquela anterior. Aí. É porque estávamos falando sobre a metodologia, né? Como ter o conhecimento organizado para que ele possa ser aplicado, né? Nas empresas, o que a gente tem feito, né? A gente tem percebido que nós podemos observar aquilo que as pessoas que têm uma performance acima da média estão fazendo, para conseguir decodificar o que ela está fazendo e fazer com que os pares dessa pessoa façam aquilo que aquela pessoa talentosa está fazendo. Então, esse é o processo de construção de cultura. Agora, a cultura, ela sempre é móvel, ela está sempre em movimento. O sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Sim. Então nós precisamos compreender que nós precisamos estar sempre acompanhando os movimentos culturais para que a gente possa colher os frutos desses movimentos. Então a organização do conhecimento é fundamental. E aí quando vem algo novo, todos os pares precisam exercer aquele algo novo. E só se faz através da disseminação desse novo conhecimento entre os pares, né? Muito bem. Bom, antigamente, aí eu te faço essa pergunta pela sua experiência. Esse livro aqui, gente, ó,
Onde é que as pessoas, qualquer livraria hoje, Qualquer livraria, está online também, tá tem online, tem na né? Amazon. Prosperar, Como Resistir ao Teste do Tempo, é um livro do Jamil Albuquerque, que conforme o Gustavo já mencionou aqui, né, que é o responsável presidente da Fundação Napoleão Hill no Brasil. Na América do Sul, né? Isso aí. E o Gustavo Bozetti, que está aqui conosco também, é coautor deste livro junto, né? Coautor, né? Coautor. Né? Estão juntos aqui nesse livro, tá? Muito interessante. Aqui ainda diz lá na contracapa, lá, lembre-se, Fogo no Circo também é um caloroso espetáculo, porém, o que resta depois? Né? Exatamente. Aqui também já uma pergunta aqui. Tem muitas empresas, né, Duda, que colocam fogo no circo, chamam uma audiência, um público extraordinário, porém elas chamuscam a sua reputação e não conseguem dar longevidade ao espetáculo. Então, alguns movimentos podem levar tudo a perder, né? Então, nós precisamos compreender que comprometer o presente para chegar, para construir um futuro é fundamental, né? Pessoas positivas geram resultados positivos ou não basta apenas a positividade se não tiver técnica bem executada? Porque às vezes a gente chega numa empresa, todo mundo sorridente, todo mundo de boa, a gente se sente bem, né? Perfeito. A gente entra naquele local e vê, pô, o funcionário, desde o atendente ali, uma pessoa agradável, aí vai para o gerente, o cara mais agradável, chega no CEO, o cara super agradável, né? Esse é um segredo? Ou não adianta apenas ser agradável, ser positivo, se não tiver conteúdo e técnica para agradar no todo o cliente em cima dessa situação? Que legal. O pessimismo é o grande problema das organizações, né? Aquele que... tem um filósofo que é o Cortella, que diz que todo pessimista, além de pessimista, ele é preguiçoso, porque ele diz que não vai dar antes de tentar, né? Então é muito fácil. É difícil, né? conviver com pessoas pessimistas. É difícil. Infelizmente, não tem uma empresa, eu acho, que não tenha um cara para puxar essa corda aí para baixo. Né? Exatamente. É complicado. Sempre tem. Aí que tem que isolar a voz desse cara, de alguma forma. E aí as pessoas que têm uma atitude mental positiva são aquelas pessoas que começam a merecer a ser ouvidas, né? Então, inclusive Napoleão Hill fala que as pessoas bem-sucedidas têm uma atitude mental positiva, que tem certo otimismo, mas sempre acompanhado da cautela, da realidade, para que a gente não vire um eufórico, um afoito, aí, um desvairado, tomando decisões, colocando os pés pela cabeça. Então, sempre com bastante prudência, com bastante cautela, mas com uma dose extra de otimismo para acreditar naquilo que os outros não acreditam. Tem uma passagem, Duda, no livro Quem Pensa Enriquece, de uma menininha que entra num moinho, uma menininha negra, franzina, 5 aninhos de idade, se depara com um senhor bem-sucedido, um senhor forte, um senhor com mãos inchadas, e aquela menininha pede uma moeda para aquele senhor. E aquele senhor dá um corridão na menina, diz, que moeda o quê, menina? Tu não tá vendo que tu tá me importunando? Te arranca daqui. E aquela menina mantém o semblante sereno e diz, mas senhor, eu preciso de uma moeda, senhor. E aquele senhor levanta a mão e levanta, aumenta o tom de voz e diz, eu já te falei, tu tá me atrapalhando, te arranca daqui. E pela terceira vez aquela menina diz, mas senhor, eu preciso de uma moeda, senhor. Aquele senhor coloca a mão no bolso, tira uma moeda, entrega para a menina. Como diz, não me incomoda mais. E depois ele se debruçou sobre o que estava fazendo, começou a pensar, a refletir sobre a cena, e ele percebeu que aquela menina era infinitamente mais forte do que ele no que tange a sua atitude. Ela tinha uma atitude mental, persistiu. Ela não tinha chance de sair dali sem a moeda. Então ela foi muito mais forte do que aquele senhor que fisicamente era mais forte. Aqui tem uma grande lição, tem um grande segredo, porque aquela pessoa entrou com a certeza de que conquistaria a moeda. Perfeitamente. Então, é uma das frases que eu gosto muito, né? Persistir até alcançar o êxito. Sim, né? Dos não pergaminhos do Og Mandino, né? Porque tem pessoas que acabam, né? Tem projetos, tem planos, mas às vezes no tropeçar aqui, tropeçar ali, acaba desistindo de algo que lá na frente ia dar certo, né? Perfeito. Ou seja, não recuar. Se tem um desejo, se tem um sonho, vai fundo, vai além, né? O programa Conversa Sabor um dia foi um sonho. Aí nós começamos aí com um número pequeno de visualizações, né? YouTube é lento, é demorado, a gente tem que ir trabalhando, tem que ir divulgando, tem que ir trabalhando, divulgando, colocando conteúdo, até o momento em que as visualizações já começam a acontecer. As pessoas, então, por quê? Porque nós não desistimos lá no começo, né? Vamos persistir e o nosso sonho é bem mais amplo do que é. Agora, talvez, com o Mastermind aqui, melhora ainda mais, né? Amém. Agora, Rodrigo, sobre esses conceitos,
sobre essas questões todas envolvidas, né? Eu vou te fazer uma pergunta, porque tu tens conhecimento de sobra para responder isso para a gente. Lá no passado, as empresas, até mesmo familiares, né? Elas eram mais fechadas. E talvez no fato de serem mais fechadas, com menos gente trabalhando, a questão da própria... um número menor de opções para ir em outras empresas, enfim, elas funcionavam, elas sobreviviam. Estava mais na metodologia de trabalho, né, ou propriamente na dificuldade que tinha de ter outras empresas naqueles mesmos segmentos e as pessoas acabavam sobrevivendo por si dessa forma. Ou é importante, além desses 17 conceitos, é importante conceitos fundamentais também lá do passado, ou seja, o passado é importante para o momento atual que estamos vivendo nesse sentido de gestão? Perfeito. Tem um filósofo pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso que diz que o mesmo homem jamais se banha no mesmo rio. Por quê? Por 2 motivos principais. Porque o homem que vai se banhar no rio amanhã não é o mesmo que se banhou hoje. O ser humano nunca volta, o ser humano sempre vai. E segundo, o leito do rio também muda com a fluidez da água. O mercado é exatamente assim. O sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Nós estamos jogando um outro jogo, uma outra realidade de mercado. As grandes multinacionais, as grandes empresas do varejo, elas tendem a ocupar um espaço cada vez maior, no que tange a trocar produto por dinheiro. Se eu quero comprar qualquer produto, a tendência é que eu faça uma pesquisa na internet e que eu compre na internet e que logo em seguidinho eu receba esse produto. Então, a empresa precisa acompanhar esses movimentos. Ou ela cresce a ponto de brigar com essas empresas que estão aí, ou ela se preocupa em atender de um jeito diferente a necessidade do mercado. O mercado é o grande imperador, e eu acredito que alguns segredos do passado devem ser mantidos para que se projete no futuro. O que é uma empresa tradicional? É uma empresa que conseguiu transcrever a geração. Ela conseguiu vencer uma geração. Não existe uma empresa tradicional de 5 anos. As empresas precisam se preocupar com a sucessão, por exemplo, com a longevidade. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar abraçado no modelo que está dando certo. Nós precisamos acompanhar as tendências de mercado e ajustar as velas para que a gente consiga aproveitar os novos ventos que virão. Isso exige um olhar muito atento. Uma armadilha que a gente costuma dizer, Duda, é que normalmente o empresário que não tem para quem prestar contas, ele não presta contas. Aí qual é a consequência disso? É que ele começa a postergar decisões. Quem manda nesse troço aqui sou eu, se eu fizer hoje eu faço, se eu quiser fazer semana que vem eu faço, se eu quiser fazer só daqui 6 meses eu faço, e também se eu não quiser fazer eu não faço. Só que isso pode ser que faça a empresa ser engolida por alguém que já está fazendo, né? Então tem que se movimentar, e tem que se movimentar com certa velocidade para acompanhar as tendências de mercado. Essa é uma dica importante. Arrumar alguém para prestar contas, né? A gente fala sobre as melhores práticas de governança, é a constituição de uma assembleia de vozes que digam, o teu negócio aqui tem que melhorar em tal e tal ponto, né? Receber feedback, certo. Fundamental. Agora, eu conversando com um empresário, um grande empresário, e com empresas em vários segmentos, há cerca de 10 anos atrás, né, nós estávamos em uma conversa e ele mencionava que estava preocupado com uma das empresas dele. Que essa empresa ela não estava indo como ele gostaria e que precisaria de injeção de capital para que ela pudesse voltar a ser mais produtiva. E eu o questionei, ingenuamente o questionei. Eu disse, mas por que tu não pega? Qual é a tua empresa hoje que está bem na foto, né? A empresa tal. E por que tu não retira do caixa dessa empresa tal e joga nessa outra empresa? De maneira nenhuma. Cada empresa ela tem que ter o seu capital, vida própria, com pessoas capazes de mantê-la dentro daquele nicho de mercado. Caso contrário, é melhor fechar as portas do que eu me descapitalizar em uma empresa e tal. Ele me deu essa explicação. Perfeito. Esse conceito, hoje, muitos empresários ou utilizam, ou é mérito de poucos empresários que pensam dessa forma, de não colocar capital de uma empresa que está indo bem em outra que não está indo bem. Ou das duas uma. Ou ele melhora os recursos humanos a ponto de tornar aquela empresa novamente produtiva, ou ele encerra ela, mas não retirando de outra empresa. Esse conceito é para poucos, ou hoje é um conceito tradicional aí, básico,
para que empresários que tenham vários segmentos consigam sobreviver com esses vários segmentos no mercado? Interessante. Eu faço um trabalho para um grupo empresarial, que é um grupo que tem matriz em Turvo, em Santa Catarina, que chama-se Grupo Panelaço, e eles vêm das lavouras de arroz. Cresceram muito. Eles começaram a processar e entregar o arroz industrializado por varejo. Depois eles perceberam que eles poderiam, através da casca do arroz, construir uma indústria produzindo insumos para a produção de pneus. Venderam essa indústria para a Pirelli. Depois eles perceberam que através da produção da casca, do processamento da casca do arroz, eles poderiam usar fertilizante. E depois eles perceberam que há 3 ou 4 anos eles lançaram uma linha PET, produzindo ração para gato e para cachorro. É um grupo empresarial com diversos CNPJs. Qual é a decisão que eles costumam tomar? E eu imagino que isso se replique para a grande maioria das empresas. Se a empresa for saudável e uma empresa tiver caixa, ela tem condições de investir naquela empresa e depois obter o resultado. Agora, a empresa precisa ter, ao invés de entregar essa oportunidade financeira para uma outra instituição, que fique dentro de casa o investimento. Agora, se compreender que essa empresa tem dificuldade, está enfrentando alguma adversidade, e aí ela tem que andar com a vida com as próprias pernas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós entendemos que cada negócio é um negócio e tem que ser enxergado com as suas características específicas, né? Tem empresas que optam por manter as coisas andando e investir, tirar dinheiro de porque às vezes também tem nesse malabarismo, nesse labirinto tributário que vira no Brasil, às vezes uma empresa par consegue se beneficiar de algum crédito tributário de outra empresa, fazendo parte do mesmo grupo. Agora, tudo isso tem que respeitar um compliance, as regras muito claras, e tem que se entender qual é a melhor posição estratégica para fazer a coisa andar, né? E também tem uma coisa importante, né? Se porventura a empresa tende a não prosperar, que se reconheça rápida e enfaticamente e que se feche aquele negócio, porque senão pode ser que ele consuma toda a riqueza das outras empresas. Tem que ter a sabedoria de fazer isso. Normalmente quem faz isso é uma assembleia de vozes, é um conselho consultivo que pode orientar as melhores decisões, né? Você já deve ter ouvido falar na sua caminhada, na sua trajetória, também praticamente é quase que um jargão, né? Grandes empreendedores quebraram 4, 5, 6 vezes até achar o furo da bala, numa linguagem bem popular aqui, até conseguir aquela empresa que o tornou reconhecido. Até que ponto isso é legal? O cara precisar quebrar 4, 5, 6 vezes? Ou desde a base, quando ele pretende empreender, quando ele pretende montar um negócio, já buscar alternativas, soluções técnicas com pessoas capacitadas para que ele não venha a se infiltrar em um negócio que não seria o negócio mais apropriado para aquele momento ou naquela localidade. Enfim, buscar consultores, buscar pessoas que têm conhecimento técnico para tal e ele não precisar quebrar 4, 5 e a partir daí ele coloca uma empresa ou até coloca 5, 6 ao invés de quebrar 4. Perfeito. É masoquismo nós acreditar que vamos montar um negócio, fazer tudo com capricho para quebrar. Ninguém monta um negócio para falir. Agora tem um segredo por trás. Uma das leis do êxito de Napoleão Hill é tirar proveito do fracasso. E Napoleão Hill fala que cada fracasso carrega consigo a semente de um sucesso equivalente. O ser humano não pode desistir. O CNPJ que andou mal, o CPF precisa estar inteiro, vigoroso, para que ele possa construir, tirar proveito do fracasso e se reconstruir. O CPF nunca pode falir, nunca pode desistir. O CNPJ, às vezes, vai pagar o preço, né? Mas se me perguntar se eu recomendo que as pessoas se proponham a falir, jamais. Busque ajuda, porque é um ato de humildade buscar ajuda. Sempre. É reconhecer que nós não temos todas as respostas e que nós podemos acessar quem pode contribuir conosco. Tem 2 virtudes que eu acredito que todo ser humano deveria carregar e toda empresa deveria ter. Humildade, em primeiro lugar, e entusiasmo. A pessoa que tem humildade e que tem entusiasmo, ela chega no dia de amanhã um pouco melhor do que ela foi hoje. Porque ela reconhece que não tem todas as respostas, ela tem energia para buscar. E as empresas devem manter essas 2 virtudes como um lema para a sua vida. Humildade de reconhecer o que pode melhorar para não falir, e energia para botar em prática, entusiasmo para colocar as ações em prática, né? Como conseguir no mercado de trabalho hoje profissionais que tenham esse conhecimento de ajudar a transformar empresas, ou esses profissionais estão cada vez mais restritos no mercado
E aí vinha a necessidade dos empresários buscarem a formação através, obviamente, de um organizador, de um processo organizador, que é, no caso, um dos programas é o Mastermind aí, que tem transformado e mudado a realidade de empresas. Excelente pergunta, Duda. Eu escrevo um artigo para um grupo de comunicação de Lajeado uma vez por semana. E alguns dias atrás eu escrevi sobre a geração Neném. O que é a geração Neném? São jovens entre 15 e 30 anos de idade que nem estudam, nem trabalham. Eles estão no ócio. E esses jovens, eles não estão cumprindo com o acordo, com o pacto social de produzir enquanto têm saúde para sustentar os que estão chegando e também aqueles que estão indo. Onde é que eu quero chegar com isso? Se o empresário ficar procurando no mercado mão de obra qualificada, talvez não vai encontrar, é muito provável que não encontre. Na década de 60 do século passado, 1960, a primeira universidade do mundo, criada em São Bernardino, nos Estados Unidos, pelo McDonald's, começou a qualificar, a formar sua própria mão de obra. A dica que eu dou para as empresas hoje é justamente essa. Se você não se alertou, não despertou ainda por qualificar internamente a sua própria mão de obra, e aí eu estou dizendo, não precisa nem ser com mastermind, pode ser com alguém que seja bom em algo. Pega o melhor açougueiro e faz o melhor açougueiro da tua operação formar outros açougueiros. Isso é qualificar a mão de obra, é ensinar outros açougueiros a serem tão bons quanto ele. Isso é qualificar internamente do que ficar procurando no mercado o melhor açougueiro. Não vai encontrar. Então nós precisamos colocar um foco na formação de uma mão de obra qualificada com aquelas pessoas que estão conosco, para que essas pessoas consigam elevar o padrão da nossa empresa. É mais ou menos como a analogia do pássaro e das asas. Quem carrega quem? É o pássaro que carrega as asas ou são as asas que carregam o pássaro? É uma troca. Claro. É o pássaro que faz força nas asas para depois desfrutar do voo tranquilo que ela proporciona. Exatamente. Ela não para nunca. São pessoas melhores que vão construir uma cultura melhor, uma empresa melhor, e depois essa empresa melhor acaba sendo responsável por fortalecer as pessoas novas, frágeis que estão chegando. Esse é um segredo que tem funcionado muito bem, Duda. E se analisarmos aí na volta, nós vamos perceber isso, né? Nós temos que ficar bom em formar os nossos profissionais. Muito bem. Bom, você é um profissional do marketing. Aí eu quero te fazer uma pergunta agora. Os empresários, eles estão começando a entender esses conceitos ou ainda é necessário fazer marketing, né? Ou o melhor marketing que você normalmente faz é mostrar aquelas empresas que você começou a atuar e o grau de satisfação dos empresários que o contrataram, né? Esse é o melhor marketing ou você ainda precisa fazer muitos trabalhos? Por que eu faço essa pergunta? Agora eu vou trazer para o nosso programa, né? Claro. Nós ainda estamos num processo, graças a Deus que estamos nessa fase, porque acredito que todo sucesso são processos, e eu vejo o sucesso do Conversa e Sabor, eu creio no sucesso do Conversa e Sabor, eu creio nos profissionais que estão aqui, né? Eu creio no cinegrafista, na produção, na edição, eu creio no trabalho, na parceria do Rômulo, eu creio no grande publicitário que é o Hugo Pegas, eu creio no meu potencial para fazer o que eu faço, né? Ou seja, nós somos uma equipe pequena, mas que estamos buscando fazer um trabalho de excelência. Não estamos batendo palmas para nós mesmos, mas a gente sabe da responsabilidade com a qual nós trabalhamos diariamente em prol das pessoas que estão nos vendo neste momento. Porque é para eles o nosso trabalho e o dinheiro, a remuneração disso será consequência desse trabalho bem feito que a gente está buscando fazer. Perfeito. Então, por isso eu te faço essa pergunta. Nós estamos no processo de fazermos marketing, mas eu creio que as empresas que estão conosco, elas mesmas serão o referencial para o retorno da qualidade de quem nos assiste. Eu te pergunto isso. Os empresários, então, eles estão te buscando mais hoje pelas próprias empresas que você menciona como seus clientes e que têm um grau alto de satisfação? Marketing é um mercado em movimento, né, Duda? Eu sou formado em marketing, mas eu não atuo especificamente como profissional de marketing. O que a gente tem percebido é que existem muitas empresas que quando nós enxergamos, ainda mais que todos nós temos um canal de televisão na palma da nossa mão, a gente vê muita coisa sendo dita ali, com um poder de influência grande ali, mas que desfrutam do que nós chamamos de ignorância pluralista. Que constituem uma mentalidade de fama, de dominar o conhecimento, de serem especialistas, mas quando a gente começa a apertar um pouquinho, não tem muita consistência por trás, né? Ficam jogando aos 7 ventos, gente que tem uma boa audiência,
Eu falo isso para nós tomarmos cuidado, para não cairmos na armadilha do marketing, desse conceito que gera o efeito manada, que as pessoas não conseguem pensar por si próprias. Então, tomar cuidado com isso e escolher quem nós permitimos que influencie a nossa mente. Agora, é lógico, as empresas que não se lançam para o mercado, que não compreenderam ainda que nós estamos olhando para a quarta tela, né? Para a tela do cinema, depois vieram as telas das televisões, depois vieram as telas dos computadores e agora tem as telas dos smartphones. Se nós não estivermos presentes nas telas dos smartphones, daqui a um pouco tem um concorrente chegando lá e nós precisamos estar atentos a esses movimentos de mercado, né? É importante aparecer no mercado sempre, com cuidado para preservar nossa reputação. Sempre, mas né? O teu maior cliente hoje é o cliente que te dá o aval daquele trabalho que foi realizado. Você coloca como referência estas empresas que já utilizam esse tipo de trabalho. Sem sombra de dúvida. Aí eu dou alguns exemplos, né? Eu só estou aqui porque há 10 anos atrás nós tivemos uma oportunidade de prestar um serviço para a ASM, por exemplo. E eu só estou dentro da rede de supermercados Nicolini há 10, 11 anos, porque o resultado representa. Então a gente pode voltar. Eu só consigo fazer um trabalho com o Sicredi Liberdade porque há 10 anos atrás o superintendente, que é o Juliano Oliveira, esteve conosco e conheceu a qualidade do nosso trabalho. Então, sem sombra de dúvida, o boca a boca é o melhor que tem, porque é o testemunho, a prova social de que as coisas estão funcionando. Agora, tem clientes que vêm novos? É lógico que tem. Nós precisamos estar presentes aí nesse mercado que virou uma engenharia dentro das empresas, né? Antigamente se fazia uma boa publicidade, Duda, tu deve concordar comigo, e se colocava essa boa publicidade nos principais canais onde os olhos das pessoas estavam olhando. Hoje, se nós analisarmos uma sala de televisão, talvez tenha uma televisão ligada, mas as pessoas olham, o que elas menos olham é para a televisão, tá cada um olhando para o seu aparelho, né? Então, é fundamental que a gente apareça nos olhos dos nossos clientes, né? Só vou fazer uma réplica no que você falou. Eu falo, não é programa político, tá? Réplica e tréplica. Eu vou fazer uma réplica aqui, né? Você está aqui também por isso. Também por esses empresários. Mas você está aqui pela sua competência. Você está aqui porque você é um cara que tem transformado empresas, transformado o mercado. Então, por isso você está aqui. Você está aqui porque você faz parte da proposta do nosso programa, que é justamente ajudar pessoas, ampliar conhecimentos, né? E a gente tem que divulgar, a gente tem que mostrar aquilo que é bom, que tem excelência naquilo que faz. Então, por isso que também você está aqui. Agora, durante toda essa nossa entrevista, que já está se encaminhando para o final, passa muito rápido, já estamos com 1 hora de programa, você várias vezes falou no Napoleão Hill. O Napoleão Hill, porque conheceu primeiro isso, enquanto os outros choraram, ele já estava rindo lá ou não? Todo mundo comenta isso, né? Enquanto uns choram, Napoleão Hill, né? Exatamente. A gente fala isso, mas as pessoas que têm tido contato com a nossa filosofia costumam sair satisfeitas com seus resultados, e essa é uma boa forma de enxergar aquilo que a gente faz, né? Porque nós sabemos que o resultado é o que importa, o resultado nunca mente. Os resultados sempre dão um feedback mais sincero que uma organização, que um ser humano pode ter ao longo da vida. Então, quando os resultados são satisfatórios, a gente celebra junto com os nossos clientes aí com uma boa gargalhada. Muito bem. E nós queremos a sua empresa aqui. Nós queremos a sua empresa. Você que é empresário que está assistindo a gente aqui, quando a gente começa o programa, quando a gente termina o programa, a gente fala nessas empresas. E se você se enquadra com esse perfil do que a gente quer e do que a gente quer mostrar, você, além de estar conosco aqui, você será um grande parceiro também a nos trazer conteúdo, a nos trazer informação. A exemplo dessas empresas que o Gustavo acabou de mencionar. Através dessas empresas nós nos conhecemos, indiretamente, não foi propositalmente, foi justamente por competência do Gustavo e a indicação dessas empresas que estão conosco. Então a gente quer a sua empresa aqui conosco e, acima de tudo, a gente quer que você seja um parceiro para indicar pessoas de sucesso, profissionais de sucesso, cases de sucesso, para estarem aqui com a gente. Gustavo, eu sempre faço uma pergunta no final do programa e quem assiste a gente já sabe. O que você gostaria que te perguntasse, que nunca perguntaram, durante toda a sua trajetória, nos cursos que você ministrou, nas palestras que você ministrou, nos ambientes que você foi, em lançamentos de livro que você já lançou, né? Eu gostaria que você passasse para mim, que eu quero rebater essa pergunta para que você possa responder.
Tu sabe que eu já escutei essa pergunta em outro momento e eu cheguei aqui sem pensar nessa pergunta, mas agora vou fazer uma assim que talvez algumas pessoas já tenham feito, né? Mas qual é o grande desafio que tu superou e o que ele te ensinou? Talvez essa seja uma boa pergunta, assim, né? Qual é a grande adversidade? Ou o que tu gostaria que acontecesse e que tu não teve oportunidade de fazer acontecer? Talvez essa seja uma boa pergunta, né? Então, quais foram as maiores adversidades que o Gustavo Bozzetti enfrentou até ser o que ele é hoje? Lembrando que a vida é dinâmica e nós precisamos passar por vários processos na vida. E as pessoas que conseguem ultrapassar esses processos são as pessoas vencedoras, né? Então, você é um vencedor. Se teve adversidade, você já falou lá no começo que a sua vida mudou, a minha vida também mudou. Eu acho que a vida de muitos aqui que estão conosco, inclusive de cada um dos membros desse programa que fazem o grupo do programa Conversa e Sabor, também tem histórias para contar. A vida é isso. Mas dessas adversidades, qual a que te chamou mais atenção e o que você teve de lição dessas adversidades para ser o que você é hoje? Excelente. Eu fiz essa pergunta remetendo a minha memória para um momento importante que hoje eu compreendo com um pouco mais de sabedoria o impacto que aquele momento trouxe para a minha vida. Eu perdi meu pai com 59 anos. Meu pai faleceu em 2009. Meu pai colocou a vida dele, ele jogou um jogo na vida que talvez não seja muito recomendável e ele perdeu a batalha contra o alcoolismo. Eu não tive ferramentas para persuadir, para influenciar o meu pai para ele se tornar um ser humano melhor. E eu vi a minha família definhar em função disso, eu vi o divórcio do meu pai e da minha mãe, eu vi o afastamento, eu vi eu e meus irmãos passando por uma adversidade e eu não tinha ferramentas para conseguir fazer do meu pai um ser humano melhor. E talvez isso em algum momento tenha pesado muito para que eu possa contribuir com outros pais que sejam melhores e que não cometam os erros que o meu pai cometeu e que repitam os acertos que o meu pai teve. Então eu busco, e talvez essa seja uma grande sacada para a evolução humana, eu busco sempre ser para o meu filho, para os meus filhos, um pai melhor do que o que eu tive. E isso não quer dizer que meu pai só teve defeitos, mas isso quer dizer que as nossas famílias ficam melhores quando estão alicerçadas em seres humanos melhores. Então, a gente só vai construir uma família nota 10 se as pessoas que lá estiverem forem mais próximo de nota 10 possível. Organização. Muito bem, Gustavo. A gente sabe que não só muitas vezes nas famílias, né, mas até em empresas, muitas vezes tem um grande profissional dentro dessa empresa que tem esse tipo de problema e acaba prejudicando a sua própria prosperidade na empresa em função dessa questão. A gente sabe que é algo muito comum na atualidade. Gustavo, você é jovem, você tem muito talento, você tem mostrado seu talento. Qual é o seu próximo passo a partir de agora? Essa é uma bela oportunidade para a gente reforçar o nosso propósito, né? Nós temos o propósito de impactar na vida das pessoas, construindo pessoas melhores. E nós temos um plano para que até 2030 a gente consiga formar aqui no Brasil 1 milhão de líderes empreendedores socialmente responsáveis e para que a gente consiga formar uma nação pensante que possa conduzir a nossa nação para onde ela merece estar. Nós temos tudo aqui no Brasil para fazer do nosso país o grande protagonista mundial. Nós só precisamos formar pessoas melhores. Então, isso é o que me move, esses são os próximos passos. Nós queremos ampliar a nossa atuação aqui no Rio Grande do Sul com 72 colegas de trabalho. Inclusive, se você é daqui de Bagé e da região está procurando e gostou da conversa, nós estamos procurando construir uma aliança que possa disseminar a nossa instituição, a nossa filosofia aqui na região, para contribuir com a constituição, com a formação de uma cidade melhor. E quem sabe assim a gente não possa celebrar os resultados disso lá na frente. Ela transcende a nossa existência, né? A partir da nossa saída, a gente olha para trás e vê o que nós construímos, né? E é isso que me motiva, é isso que me deixa feliz, é isso que eu faço todos os dias. Quando eu boto os meus pés para fora da cama de manhã, eu fico pensando quantas vidas eu vou ter condições de impactar positivamente hoje. Quantas mentes melhores eu vou conseguir impactar hoje, formar hoje. É isso que me move.
Muito bem. Nós falamos em iniciativa privada, né? Perfeito. O poder público já te procurou, já procurou a empresa também para essa questão, principalmente organizacional, mesmo sendo algo público, o que nós praticamente entendemos seja fundamental para as cidades, para os municípios, para os estados ampliarem, crescerem, ter esse conhecimento? Sim, já, Duda, nós acreditamos que existem 3 poderes que são fundamentais. O primeiro dele é o poder do mercado, que é o mercado que produz a riqueza, e esse mercado é o nosso mercado de atuação, é ele que fomenta, é ele que faz a riqueza, é ele que produz. Aí tem o segundo poder, que é o poder governamental, que é aquele que distribui a riqueza através dos impostos para atender quem mais precisa, infraestrutura, escola, saúde. E também tem o poder daquelas pessoas que em algum momento ficaram desassistidas, que é o poder social. Então a gente costuma atuar nessas 3 frentes, mas sem sombra de dúvidas, o nosso foco principal é a iniciativa privada, porque nós entendemos que o poder decisório é mais rápido, o poder público ainda traz muita burocracia para que a gente consiga entrar, mas nós temos diversos casos de poder público que foram impactados pela nossa atividade. Porém, ele costuma acontecer com menos frequência do que a iniciativa privada, né? E tem a parceria público-privada aí que também pode trazer resultados interessantes nesse sentido quando tem essa visão. Muito bem, Gustavo. E qual o poder da adversidade na construção de um ser humano mais forte? Até que ponto a adversidade contribui significativamente para transformar e para avançar e deixar esse homem mais capaz? Excelente pergunta. Tu sabe que a gente tem percebido aí no nosso trânsito no mercado que nós estamos formando uma geração mais frágil do que a geração que está indo. A gente costuma... com os RHs das empresas, a gente percebe que às vezes as pessoas dizem, Gustavo, a geração que está vindo, ela é mais frágil do que a geração que está indo, ela não está acostumada a sofrer, ela não está acostumada a lamber as suas próprias feridas. Então, a adversidade que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, se tiver uma boa compreensão, uma sábia compreensão, ela vai forjar um ser humano mais forte, mais resiliente. E isso acontece em todos os aspectos da nossa vida. Meu filho tem andado de bicicleta aí com as primeiras pedaladas, já se machucou os pés, já esfolou o rosto, e eu digo que isso são marcas da vida que vão formar ele um ser humano melhor. Não somente a cicatriz da pele, mas o vencer a adversidade é fundamental que a gente contemple para essa geração que está vindo, para não formar uma geração mais frágil, né? Então, compreender que cada fracasso carrega, sim, consigo a semente de um sucesso equivalente. A gente precisa superar as adversidades para mostrar o nosso verdadeiro tamanho, né? Muito bem. Agora sim, sem exemplo para finalizar. Primeiro, você confia em mim aqui, pelo que a gente conversou um pouquinho? Plenamente. Então tá bom. Por que eu estou fazendo? Muitas pessoas me perguntam, Duda, mas que trabalho beleza lá, hein? Ficar conversando, tomando um chopp, tomando um vinho, comendo uma carne, né? E o pessoal que trabalha contigo, agora tu estavas aqui, várias vezes tu citou o pessoal, né? Então diz para os nossos espectadores aí que o pessoal aqui também passa bem enquanto nós estamos conversando, nós estamos trabalhando aqui, viu, Gustavo? Que legal. Existe organização aqui também, perfeito, né? A perfeito. organização alimentar. Né? E eu admiro muito, Duda, as empresas, as organizações que têm isso, né? A gente percebe que tudo aqui funciona como um reloginho. Eu hoje estou aqui na frente da câmera, mas tem o Rodrigo aqui com muita competência. Parabéns, Rodrigo, desde a chegada, desde a acolhida. O Hugo, desde o primeiro contato. Obrigado, Hugo. O Rômulo aqui dando um show, hein? Esse é o grande segredo, né? Para ter algumas pessoas ocupando o cargo, a função de protagonista, tem todo um conjunto de engrenagens que precisa funcionar com perfeição. E abrir mão disso é um grande ato de grandeza. Então, parabéns para tudo. E eles passaram bem, né? Eles se alimentaram durante a nossa entrevista aqui também. Muito então bem. Tá bom, então tá bem. Tá explicado aí, viu, pessoal? Tá bom, então. Bom, Prazer. Agora eu quero, antes de finalizar, antes de te agradecer, eu quero que tu peça para o pessoal se inscrever no canal, né? Tu é telespectador, né? Tu já está inscrito lá, pede para o pessoal aí. Eu vou fazer 2 pedidos, então. Vontade. Quem quiser acompanhar, interagir um pouco mais comigo, Gustavo Bozetti, pode me seguir nas redes sociais, pelo perfil do Instagram, por exemplo, eu costumo ser bem ativo lá, é @Gustavo Bozetti, Bozetti, e lá você também vai encontrar o canal do YouTube,
que nós vamos disponibilizar futuramente, assim que eu receber o link, para que vocês também sigam o Converse Sabor através, como é que é o www? Não, é só entrar lá, programa Converse Sabor no YouTube. Converse Sabor no YouTube, esteja lá conosco, te inscreve, assina o canal, ativa o sininho para receber as notificações conforme forem surgindo. E vem, porque aqui tem conversa de qualidade e conteúdo. Parabéns. Muito bem, Gustavo. Muito obrigado, cara, pela tua presença, né? Viajou até aqui para conversar com a gente. Parabéns pelo teu trabalho. Para finalizarmos, a importância que tem o ser humano em uma empresa, a importância que tem mudança de conceitos, a importância que tem o entendimento global de uma empresa para resultados satisfatórios para todo mundo. Eu não conheço um CEO que não tenha em sua mente que o crescimento dele está baseado no crescimento dos seus colaboradores e que ele não queira remunerá-los melhor por conta disso. Muitas vezes as pessoas que estão na base dessa pirâmide acham que nunca podem chegar ao topo e acabam travando ali. Mas o CEO, aquele cara que está lá em cima, que está no topo, ele precisa de pessoas que queiram chegar lá. E isso é algo muito natural no desenvolvimento geral. E você que está assistindo pode ser um desses caras para o topo. Mas basta você buscar conhecimento e basta você querer. Acima de tudo, querer. Porque é o ser que vai te levar ao ter. Sempre, conforme o Gustavo já nos mencionou aqui. Gustavo, muito obrigado, cara. Sucesso, tá? Agradeço, Prazerzão te conhecer. Seja bem-vindo à nossa terra aqui, tá bom? Obrigado, prazer. E transmita o nosso abraço a Lajeado e ao time lajadense, né? Muitos confrontos já com Bagé, com Guarani aqui, o grande lajadense. Você torce para ele, com certeza. Torço para ele, com absoluta certeza. Muito bem. Eu falei no começo do programa que era uma cidade com alemães e italianos. Está correto, sim, né? Correto, tem alemães e italianos lá, né? O teu Bozete é italiano. Bozete é italiano, mas tem bastante... uma cidade bem miscigenada. Lachoda, como o pessoal diz, aí, nome de Lajeado, né? Muito bem, querido. Muito obrigado, então, sucesso, tá bom? Obrigado, um abraço, Dudá. Conversamos com esse cara, Mastermind, aqui, mais um grande papo aqui no Conversa e Sabor. E tê-los você conosco aí fica melhor ainda. A gente pede para você que ainda não se inscreveu no canal, te inscreve, ative o sininho aí com as notificações, compartilhe, dê o seu like, ou até mesmo se você não gostou da conversa, não tem problema, dê o negativo lá. Acho que a gente vai ficar feliz também em receber o seu negativo, porque a gente quer melhorar, tá certo? Mas comente. Aqueles que colocaram o negativo, comente o que você não gostou para a gente evoluir, para a gente crescer. E você que coloca o seu positivo lá, faça um comentário também. É bom para a gente isso, é bom para a gente crescer também. Vamos interagir mais. O programa é de todos nós, o canal é o YouTube, mas o programa Conversa Sabor é de todos nós e a gente trabalha por vocês, tá certo? Conforme falamos, dinheiro financeiro é consequência. Para nós é um prazer conversar com pessoas maravilhosas nesse local maravilhoso que é o Gabana. Se você é de fora, venha para o Gabana, conheça o Gabana, você não vai se arrepender. Então a gente vai finalizando mais um Conversa Sabor, então, que tem um oferecimento de Sicredi, liberdade, conheça o sistema cooperativo para você continuar crescendo nos seus negócios e chegar à prosperidade que o Gustavo falou hoje aqui. Também conosco o Grupo ASM, 71 anos, qualidade começa com A. Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa, responsável por toda a produção do nosso programa. A Flow Filmes, que é responsável pelas imagens, áudio, aqui belíssimo cenário, mas não adiantaria isso se não tivesse um grande profissional por trás das câmeras ali, também uma edição maravilhosa lá. Parabéns ao trabalho da Flow Filmes. Também conosco a Argos Investimentos Rurais. Invista no agronegócio, que sempre será um bom negócio. Ótimas opções para você adquirir terras, para você adquirir o sucesso na sua vida também. Vá lá, entre nas redes sociais da Argos Investimentos Rurais e seja próspero também. Também conosco aqui, a Ponto da Carne, que é responsável por nos oferecer essa carne maravilhosa, né, que nós vamos continuar, viu? Aqui no bate-papo a gente não consegue comer mais, agora vai terminar o programa, a gente vai começar a se alimentar melhor, viu, pessoal? Também conosco a Sobreiros Vinhos e Regalos. Sobreiros Vinhos e Regalos, responsável pelas bebidas hoje. Hoje nós não bebemos nenhum chopp, não tomamos um vinho, tomamos uma excelente água mineral com gás hipergelada aqui na beira desse fogo, né? Mas a Sobreiros sempre distribui e nos oferece as melhores bebidas da região aqui, tá certo? Hoje nós tomamos água por questões de opção, mas a gente sempre respeita os nossos convidados e aquilo que eles bebem a gente acaba acompanhando também. Mas não existe bebida melhor do que uma boa água bem gelada, com certeza. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Aguardo a tua inscrição, aguardo o teu comentário. Até o próximo programa e muito obrigado por estar conosco.